A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Vamos para mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre como a necessidade de nós sermos justificados. Mas antes de entrarmos no assunto, quero dizer que estamos num momento muito especial que nós vamos começar a falar de útil aprendizado. Então, o útil aprendizado é isso, aprender da palavra do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Então, vamos pensar o que é útil aprendizado. Da palavra do Senhor nos ensina, é útil. Então, essa é a parte boa que nos cabe, a parte útil da palavra do Senhor. Então, nós vamos ver em justificação. Então, o livro de Romanos fala, e iniciando o livro de Romanos, fala que temos que entender claramente que precisamos ser justificados. Então, desde o início do livro de Romanos, precisamos entender isso. Estamos diante de uma situação que precisamos ser justificados. E justificado de quê? Daquilo que nós erramos, né? É claro. Então, justificados pela fé em Cristo Jesus, é óbvio, né? Mas como foi maravilhoso Paulo chegar a essa conclusão de que a nossa justificação vem através da fé em Cristo Jesus. A Escritura mostra que todos os homens, tanto judeus como gentios, que somos nós não podemos ser deixar de ser perdoados, vamos dizer assim. E para não deixarmos de ser perdoados, nós temos que ser justificados. Então, é muito interessante essa justificação que Paulo narra ali em Romanos, de que nós precisamos tanto para sermos salvos. A justificação é um dom gratuito de Deus, em todo o mundo, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, vamos direto agora para a palavra. Romanos 3, 10, 11 e 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então, esse Romanos diz que nós todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso é que precisamos ser justificados, precisamos ser renovados, restaurados, perdoados para sermos justificados. Por quê? Porque não existe um justo sequer. Paulo nos deixou isso muito bem claro, de que nós não podemos permanecer como estamos. Precisamos disso. 3,18 também diz o seguinte: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja só, ninguém tem temor de Deus. É falta de sermos justificados. Nós precisamos essa justificação para aprendermos a ser restaurados e termos novamente temor de Deus. Deus é fiel e Ele quer que nós também sejamos fiéis a Ele. E se nós não tivermos essa justificação, nós nunca poderemos chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu sou teu filho, tu és o meu Pai, e dirigirmos uma oração para Ele. Não tem como, nossa oração não será ouvida, porque nós não somos justificados. 3, 22, 23, 24 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, aqui já começa falando, então, que nós precisamos, mediante a fé em Jesus Cristo, sermos justificados para os que creem. Começamos a entender, então, que para sermos justificados precisamos crer nesse Deus, porque não há distinção. Nós não podemos distinguir, dizer que
um pecou, outro não pecou. Um pecou, outro não pecou. Isso não existe, como diz o 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós podemos ver aqui todos precisam de crer em Jesus para sermos justificados. O 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui esse versículo é tremendo. Ele diz exatamente aquilo que nós precisamos. Ser justificado gratuitamente. Isso que é tremendo. Gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós precisamos sermos redimidos. Redenção vem de redimir. E Cristo quer nos redimir. Ele quer que você e eu sejamos salvos. Então, essa é a parte que nos cabe, de entregarmos-nos e crermos que Deus é fiel e Ele quer nos redimir, sendo justificados gratuitamente. Então, somos justificados. E o bom que é gratuitamente. Muitos dizem, mas tudo que é de graça não presta. Mas é que nem quando vamos comprar qualquer coisa. Tá muito barato, dá para desconfiar que não é bom. Mas nessa área aqui, nós não podemos pensar assim. E podemos dar graças a Deus que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus que nós temos esse momento tão especial. E o 3,18 diz assim, não há temor de Deus diante dos seus olhos, como nós já vimos. Então, nós precisamos ser restaurados, justificados, purificados pelo sangue de Cristo, para que tenhamos novamente temor a Deus. O temor a Deus precisa aparecer em nossas vidas. O 4, 7 e 8. Vamos ver o que o 4, 7 e 8 diz. Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia! Veja só, podemos nos tornar bem-aventurados. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui então começa a mostrar de que nós podemos ser perdoados sim. E as iniquidades perdoadas e os pecados cobertos. Cobertos de quê? Lavados e restaurados no sangue de Cristo, somos cobertos com o sangue de Cristo. Então isso é muito maravilhoso. E o 8 também. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então chega aquele momento em que podemos dizer, Deus não pode mais me condenar. E quem é que mais quer se alegrar com isso é o próprio Deus. Ele olhar para nós e dizer, não vejo mais pecado nessa pessoa. Ela realmente, de todo o seu coração, se entregou a Cristo e está na minha presença, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Aí somos justificados. Isso significa justificados. Então, a palavra justificado significa isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É isso que Deus quer para mim e para você. Que Ele possa olhar para mim e para você e dizer, não vejo mais pecado nele. O pecado dele foi lavado no sangue de Cristo. Por quê? Porque Deus olha para nós através de Cristo. Como se, só um exemplo, né? É como se Cristo fosse um vidro, né? E daí Deus olhando para nós através de Jesus, ele nos enxerga sem pecado. Agora, se ele não olhasse por aquele vidro, ele enxergaria nós com pecado. Então, essa é a parte que nos toca tão maravilhosamente, de que nós somos lavados e restaurados no sangue de Cristo, e quando Deus olha para nós, através de Cristo, nós somos purificados. Bem-aventurados somos quando isso acontece em nossas vidas. Jamais imputará pecado. Eu e você podemos e devemos ser dessa forma, justificados pela fé em Cristo Jesus. Crermos de que Ele está em nós
porque o Senhor Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Então, se Jesus e o Pai são um, e nós aceitamos esse Jesus maravilhoso, então nós somos também um com Jesus e com o Pai. Então, essa é a maneira de nós podermos chegar na presença dele e dizermos: louvado seja Deus, eu também sou justificada. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre maus hábitos e bons hábitos. Maus hábitos são coisas que, exatamente aquilo que nós falamos aqui, que se chama pecado. Tudo que é um mau hábito pode se tornar um pecado, né? E muitas vezes o mau hábito é tão assim ruim mesmo que ele é um pecado. Ele é um pecado. Não pode se tornar um pecado, mas ele é um pecado, né? Então, às vezes eu penso assim, quantas pessoas têm o mau hábito de ficar olhando novelas que não prestam mesmo. Aí, em vez de trocar aquele mau hábito por um bom hábito, o que seria um bom hábito? Seria ler a palavra. Então, o livro de Romanos é um livro que eu gosto muito. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Você pegando o livro de Romanos e começando no capítulo 1 e ler ele, começar no capítulo 2, dar prosseguimento, ler ele. Nem que você leva 3 dias para ler um capítulo, divide os versículos de uma maneira assim, que você leia um capítulo em 3 dias, ou então se você tem bom tempo e bom óculos, bom olhos, e você leia um capítulo por dia, é melhor ainda. Quanto mais capítulo você lê por dia, faça isso. Mas se você tem dificuldade de visão, dificuldade de ler, leia pelo menos um capítulo em cada 3 dias e Deus vai te abençoar. Troca aqueles maus hábitos por uma boa leitura da palavra de Deus. Leia o livro de Romanos que você nunca vai se arrepender, você só vai dizer que bom que um dia eu comecei a ler o livro de Romanos e esse livro vai mostrar para você tantas maravilhas e você vai começar a ler em Gênesis um dia, depois que você lê o livro de Romanos. Não, mas eu quero conhecer esse Deus melhor. Começa a ler em Gênesis ou Mateus, que é o início do Novo Testamento, e troque esses maus hábitos por bons hábitos, bons costumes. Hábito é costume, né? Então, troque isso por coisas boas. Maus livros que só levam à destruição, ou então videogame, essas coisas todas que destroem a mente da pessoa. Trocar por bons hábitos, leia bons livros, livros que têm fundos evangélicos. Você vai ver de que aquilo que eu falei sobre justificação está escrito em todos os livros evangélicos, livros evangélicos que são bons mesmo, né? Não livros que não são baseados na palavra de Deus, livros que realmente alguém escreveu pensando em explicar alguma coisa, como nós também fazemos esses vídeos pensando em explicar de que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para os nossos corações e para as nossas vidas. Então, trocando esses maus hábitos por bons hábitos, podemos começar a ver de que a palavra de Deus é pura, santa e verdadeira e é bom. E tem um versículo que diz que sem fé ninguém agradará a Deus. Então, para você ser justificado, você precisa ter fé. E se você tendo fé, você já está agradando a Deus. E como diz aqui, não há temor de Deus diante dos seus olhos, em Romanos 3:18. Então, precisamos restaurar esse temor e só pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, você ouvindo e vendo os vídeos, lendo a palavra, você restaura dentro de você aquilo que Deus quer restaurar, aquilo que faz você chegar mais perto de Deus, aquilo que faz você ter uma vida santa,
e lavado e restaurado no sangue de Cristo. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. E glorificamos a Deus porque você deu esses poucos minutos para ouvir essa mensagem. E espero que o Espírito Santo possa te incentivar e consiga passar para você também o desejo de ler a palavra de Deus. O que nós mais precisamos é ter desejo de ler a palavra de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.